há alguns critérios para repasse de recursos, ProUni, FIES, para as universidades pagas, né? Que os cursos sejam cursos que têm a ver com as prioridades, né, do plano... O Eduardo, depois o Gil. Bom, talvez esse debate tenha sido o mais aprofundado aqui do encontro, até porque ele também revela algumas contradições que a gente tem entre nós. Assim. A primeira coisa que para mim salta aos olhos é que, às vezes, a gente vem e diz que o PROIFES ele é uma entidade nova, diferente, e, de repente, parece que a gente está precisando de uma entidade velha, igual, e que seja aquela entidade capaz de dizer o governo faz tudo errado. Ou que diga que o governo faz tudo certo, porque também tem as que fazem isso. E o problema nosso é que nós inventamos uma entidade que não veio nem para dizer que o governo faz tudo certo e nem para dizer que o governo faz tudo errado. E não tem nenhum problema com isso. Porque parece que algumas falas que eu ouvi aqui, que diziam, inclusive, não, o PROIFES está fazendo legal porque está mostrando que o Plano Nacional de Educação, não sei o que e tal. Aí tem outras que dizem assim, não, mas o PROIFES tem que ser diferente, ele tem que dizer que o Plano Nacional de Educação é isso ou aquilo. O problema que nós criamos para a gente é que a gente criou uma entidade que é capaz de não ser nem governista, e, aliás, só quem fala que o PROIFES é pelego é mal intencionado, porque não lê as coisas que estão escritas ali. Mas, ao mesmo tempo, parece que as pessoas estão precisando de alguma coisa que seja mais tranquila para elas, e que ter dificuldade, que enxergar que o mundo é mais complexo do que parece, é algo que não serve também. Por isso que o que eu ouvi mais aqui hoje foi pessimismo. Quando, na minha opinião, nós devíamos ter ao contrário disso. A gente devia ter uma capacidade maior de olhar que o que nós estamos fazendo é profundamente revolucionário dentro da ideia do movimento sindical. Porque nós somos capazes, inclusive, de saber, que eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas aqui vai votar na Dilma, porque as pesquisas dizem isso e nós, de certa maneira, refletimos a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não ter medo de dizer e de mostrar como é que as coisas acontecem. Vamos analisar o Plano Nacional de Educação. O Gil ele é muito esquerdista, isso é uma tradição que ele tem, então ele só consegue olhar os números lá e dizer que o plano é uma droga, que ele não faz isso, eu estou exagerando. Mas, na realidade, se a gente for olhar bem, vamos observar o que aconteceu na tramitação do Plano Nacional de Educação, foi uma enorme vitória do movimento social, do qual o PROIFES representa uma parte considerável, talvez aquela que seja capaz de colocar mais inteligência nisso. Vamos observar o que foi aprovado e o que veio antes. O governo mandou para o Congresso Nacional, um ano depois do prazo que já tinha vencido o plano anterior, um Plano Nacional de Educação que dizia, por exemplo, entre outras coisas, que era 7% do PIB. Quem ganhou no Congresso Nacional passar para 10%, não foi o governo, foi a sociedade civil, foi o PROIFES, fomos nós, junto com as demais entidades do movimento social. Agora, significa o quê? Que esse governo é malvado, está privatizando a educação? Bom, essa é uma visão que pode ser vista. Agora, vamos olhar o que aconteceu no Plano Nacional de Educação anterior, quando o governo anterior vetou 7% do PIB, e nós passamos 10 anos no governo anterior, sem ter efetivamente uma meta a cumprir dentro do PIB. E no qual a gente observou naquele período histórico todo, que o número de matrículas do ensino superior decresceu gigantescamente no sistema público. E se fez a enorme criação de cursos, esses cursos que nós estamos falando aí de baixa qualidade, etc. e tal. Essa é a dificuldade que se coloca para a gente. A gente dizer que o governo queria 7, mas a gente também tem que entender que é diferente isso do que aconteceu no período passado. Tem que ter visão crítica dos dois lados. E isso o PROIFES está sendo capaz de fazer. E não tem nenhum problema de dizer que o governo queria 7 e nós conseguimos 10, porque esse é o nosso papel. Nós não somos um apêndice do governo. O governo faz a política dele. E, aliás, ele foi eleito pela sociedade para fazer isso. Agora, o nosso papel é, dentro das condições objetivas, da disputa, da correlação de forças dentro do mercado, ser capaz de agir dentro daquele sentido que nós estamos trabalhando. E olhem bem o que foi aprovado no Congresso, e que o governo não vetou nenhum item aprovado no Congresso Nacional. 10% do PIB para a educação pública, entendida ela, dentro da contradição da sociedade brasileira, que é complexa, difícil,
E se a gente não aceitar que ela é complexa e difícil, nós temos que ir para a solução fácil do bolivarianismo, quer dizer que agora vai ser tudo público, nós vamos fechar as escolas privadas. Tem gente que defende isso. Eu não defendo, porque eu acho que nós temos que entender que as forças vivas da sociedade, elas têm capacidade de agir dentro do Congresso Nacional, às vezes melhor do que nós, inclusive. Mas olhem o que aconteceu. Nós temos hoje no Brasil 5,6%, 5,8% do PIB para a educação. Aprovamos 10%. Ah, mas é um horror porque tem um monte de coisa privada ali dentro, Pronatec, ProUni, Fies, que corresponde todos somados a 0,9% do PIB. Então, na prática, o que a gente conseguiu fazer, se nós não deixarmos que aumente a privatização, é passar de 5,8% para 10%, na realidade, para 9,1%, potencialmente no sistema público. E entender que isso é ruim, bom, aí é uma questão de lógica. É preferir, talvez, o veto aos 7%. Outra coisa, a questão do Pronatec, a questão dos programas, etc. e tal. Eu acho que não é esse o modelo de educação que eu quero. Eu quero a educação da Argentina, onde as universidades são todas públicas. Eu quero que o sistema de qualificação dos trabalhadores do Brasil seja público também. Só que essas coisas não são tão simples assim de fazer. Vamos analisar as próprias contradições nossas, quando amanhã a gente vier aqui discutir carreira, campanha salarial e condições de trabalho, nós vamos dizer que não é suficiente toda a enorme quantidade de recursos que foi colocado para nós. E não foi pouco. Quem vive a universidade hoje e viveu ela 10 anos atrás, sabe muito bem o que nós tínhamos de dinheiro para OCC, o que nós tínhamos de professores no quadro de professores, e que aumentou só nos últimos 10 anos, quase 50 mil professores no ensino superior e 30 mil no ensino profissional. Isso não é pouca coisa. E aí nós vamos vir amanhã e dizer, não dá para trabalhar assim, porque lá em Sorocaba está faltando dinheiro para fazer não sei o quê, lá não sei aonde, está faltando dinheiro para não sei o quê. Então, de repente, nós vamos dizer o que para o governo? Olhem o embate que nós temos na sociedade. Seu governo, tudo tem que ser público, mas esse dinheiro enorme que o senhor colocou não deu para fazer mais do que isso, então a gente não tem como ampliar mais. E, de outra parte, a sociedade lá fora está dizendo que tem milhões e milhões de trabalhadores que, se não conseguirem pelo menos um curso técnico, vão passar o seu salário dos 1.200 a 1.500 que hoje eles têm, para R$600, que é o salário mínimo, ou R$700. Ou seja, a sociedade precisa disso. Nós somos capazes de fazer com essa quantidade de dinheiro ampliar de uma maneira tão rápida como a sociedade precisa. E o governo, obviamente, aproveita disso, inclusive, eleitoralmente, por isso que já ganhou 2 vezes e talvez ganhe a terceira. Quer dizer, não dá para a gente ser tão ingênuo e achar que tudo vai ser resolvido de uma forma simples dentro dos padrões que nós defendemos. Que, obviamente, o nosso ensino é muito mais caro do que o do ensino privado, porque nós queremos dar qualidade. Aí nós temos 2 soluções. Tem a solução fácil e a solução que não é a fácil, é que compreende a dificuldade. A fácil é dizer assim, e aí tem outros que fazem isso melhor do que nós. Talvez a gente não precise estar aqui perdendo o nosso tempo. Deixe que os outros que fazem isso, que fazem melhor do que nós, façam. Quer dizer, não. Somos contra todos esses programas, somos contra o mercado, somos contra o ensino privado. Nós só sairemos daqui, só vamos negociar com esse governo quando tudo for público na nossa maneira de ver a quantidade investida de dinheiro que é colocada para isso. Essa é uma saída. A outra qual é? Temos que ver as limitações da correlação de força, da dificuldade de entender que, passo a passo, dentro de uma sociedade democrática que a gente defende, não um modelo e que rapidamente vai se estatizar tudo, porque para isso teria que ter outra correlação de força, outra visão de mundo. E entender que dentro desse Plano Nacional de Educação, que parece que é tudo horrível, que nós vamos ter depressão daqui a pouco, ao sair daqui, que a expansão, está aprovado lá, que a expansão do ensino superior brasileiro, 50% das novas matrículas tem que ser no ensino público. Ah, mas isso é muito pouco, a gente quer 100. Ok, só que hoje é 25. Se a gente ampliar para 50, nós vamos progressivamente, dentro desses 10 anos, ir levando em direção àquilo que nós defendemos. Mas nós podemos dizer, não, a gente não quer, a gente quer 100% e pronto. Bom, queremos 100% e pronto. Vamos conseguir fazer isso? Aí é uma questão que a gente tem que avaliar. Ensino profissional, 40% das novas matrículas tem que ser no ensino público, isso está colocado lá. O CAC e o CAC-I tem que ser complementado pela União, aquilo que os estados e municípios não conseguem fazer. Ah, mas o governo não vai botar, não tem dinheiro. Tem 2 opções de novo. Uma delas é não ter lutado para fazer tudo isso e dizer que não tem. A outra opção é ficar dizendo que tudo tem que ser do jeito que a gente quer e ponto.
É a solução mais fácil ou a solução mais possível, mais plausível e que mais condiz com a realidade. Mais difícil, porque aí, às vezes, ele tem que dizer, não, nós aceitamos que determinadas condições da correlação de forças, das forças do mercado, do embate ideológico dentro da sociedade, vão fazer com que a gente possa ir mudando. E aí, algumas coisas a gente tem que colocar entre nós. Primeiro, o Pronatec é um absurdo, é um horror, porque está fazendo os professores dos institutos federais não querer dar aula do curso normal, lá do ensino técnico, etc., para ganhar a bolsa e tal. Eu pergunto, vamos fazer uma resolução dizendo que nós somos contra isso. Só que eu quero que bote junto aí que nós somos contra a bolsa de produtividade do CNPq, porque o cara faz isso também tirando o tempo que ele vai dar aula. Eu quero que coloque aqui que nós somos contra que a gente faça convênio com a Gerdau, com a Marco Polo, com não sei o quê, onde nós tiramos o tempo da aula pública que o professor dá, em troca de dinheiro, porque os projetos trazem dinheiro também, para dizer que ele vai só dar aula. O que tem de pior no Pronatec, de dar curso de qualificação do trabalhador, do que ajudar a usina de cana lá em Araras a melhorar o seu rendimento genético e ganhar dinheiro só para si? O que tem de diferente nisso? Tem, na minha opinião, tem. Porque lá nós estamos ajudando aqui o mercado privado, e eu sou a favor disso, eu defendo os projetos com a iniciativa privada na universidade. Agora, eu acho que se o professor está se dedicando a ajudar a qualificação dos trabalhadores do Brasil, é melhor que seja feito no IFE do que seja feito no Senai ou seja feito no cursinho da esquina qualquer. O que tem de errado? Tem. A gente não pode deixar que o professor transforme-se apenas num oferecedor de curso Pronatec. Ok, mas também não podemos deixar o professor ser apenas um pesquisador que vive na sua ligação com o mercado, que eu acho que é pior, inclusive, para a visão de sociedade brasileira que a gente pensa. Temos que ter um certo cuidado nisso. Como é que se resolve? Bom, tem que colocar limites. As universidades, os institutos têm que ter a sua autonomia para ir lá nos seus conselhos e dizer, aqui só se pode fazer prestação de serviço, sei lá, 8 horas por semana, o cara não pode ganhar mais do que isso ou aquilo. Porque também os projetos com a indústria afetam a ADE, não é só o Pronatec, não. Porque as pessoas, às vezes, recebem salários, inclusive, muito maiores do que aqueles que vão ganhar na bolsa do Pronatec. Então, esse tipo de questão a gente tem que avaliar. Agora, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre as diferenças. E aí também o PROIFES ele tem que ser capaz de fazer isso. Ele não pode ser um sindicato de governo, mas também não pode ser só um sindicato de oposição, porque tem gente que faz isso melhor do que nós. Porque o cara que é só sindicato de oposição, ele só tem que criticar, e é muito fácil. E não compreender que houve no Brasil, nos últimos 10 anos, uma mudança real da educação pública. Vamos analisar alguns dados. Universidades federais, o número delas que foi criado. Institutos federais, o número deles que foi criado. 80 mil professores públicos aqui. Piso nacional para os professores, aprovado no Congresso Nacional, graças à luta da CNTE e do movimento social. Ah, mas os estados não pagam, isso é só para inglês ver. Bom, mas nós criamos a possibilidade da pressão social ir lá convencer, não apenas o Tarso Genro, que dizem que ele é o único que não paga, mas não é verdade, né? Tem outros, inclusive dos governos de oposição, que também não pagam. Mas nós fizemos uma mudança quantitativa e qualitativa nas relações sociais quando fizemos esse tipo de avanço. O Fundeb, antigamente só tinha um Fundeb, agora tem um Fundeb que financia a educação básica nos estados e nos municípios. Está errada a distribuição? Está, a gente sabe disso. Mas eu prefiro, sinceramente, que a gente crie os problemas, porque isso vai ajudar que a pressão social faça. O Fórum Nacional de Educação, ele é controlado pelo governo. Aí tem duas maneiras de ver. A primeira é verdade, ele é controlado pelo governo. E aí, o que nós podemos fazer? Vamos ou não vamos lá? Não, não vamos, porque a gente só está legitimando. A outra é, vamos, e a partir dele, vamos fazer com que se reúnam as entidades da sociedade civil e criem movimentos paralelos que ajudaram, inclusive, por conta deste movimento lá dentro do FNE, a que a gente fizesse um de alianças que permitiu aprovar o Congresso Nacional, 10%, o CAC, a complementação, os 40%, 50%, etc. e tal. Isso veio da onde? Veio da união das entidades que lá estavam dentro do FNE, estão aí, e que estão construindo paralelamente o movimento social.
Nós não podemos abrir mão disso. O Lula, inclusive, quando foi eleito a primeira vez, ele disse para nós, do movimento sindical, o governo veio para governar, vocês do sindicato vão sindicatear. Lembra dessa frase? E ele tinha absoluta razão nisso. E aí a gente pensa assim, ó, o presidente do FNE é do governo. Eu acho que isso é bom, sabe por quê? Porque isso faz o governo, ao menos, ter que se colocar a problemática de que ele tem que ir para dentro de um fórum onde a sociedade civil está lá. E ele vai fazer a pressão dele para fazer mais fácil. Claro, todo governo faz isso. O nosso problema não é o problema do governo. Nosso problema é o problema de mudar a sociedade, de fazer com que a sociedade civil seja capaz de participar desses fóruns e aproveitar eles, inclusive, para ser o momento onde nós vamos criar as condições de que os sindicatos, inteligentemente, saibam mobilizar a sociedade para lutar pelos seus direitos. Eu não tenho dúvida que a educação no Brasil mudou e muito para melhor nesses últimos anos. E eu não vou aceitar que se use indicadores tipo PISA para dizer que a educação no Brasil é pior que nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou em qualquer outro lugar. Porque esse tipo de indicador, a gente sabe muito bem as formas como eles são feitos, voltados para uma educação que não é a nossa, com uma história que não é a nossa, uma realidade que não é a nossa, porque lá as pessoas elas já têm condições de estudar desde criança. Nós aqui temos uma quantidade enorme de pessoas que estão fora do sistema educacional. E não basta ir lá e dizer para eles, eu vou perguntar para ti quanto é que custa tanto vezes tanto, que é o tipo de análise que se faz nesse tipo de prova lá. E nesse sentido, gente, para terminar minha fala, eu vou dizer assim, ó, eu acho que a gente não pode ter uma visão reducionista das coisas e dizer, o FIES é ruim. Não é ruim. Vá ser pobre no interior do Brasil, onde não tem educação pública, e ver se você não vai ser melhor para você entrar numa universidade privada, que seja ruim, mas vai te fazer uma pessoa melhor do que tu era antes. Isso não é uma coisa menor. E o Brasil tem uma quantidade de pessoas no ensino superior que tem que nos envergonhar. E se o governo está usando o dinheiro público, passando para a iniciativa privada, para fazer educação, eu acho melhor do que para salvar banco, como acontecia no período passado. Obrigado. Bom, agora é o Gil, depois o Flávio Lírio, e aqui está o Gil para falar, então. Olha, nós vivemos num país capitalista democrático periférico, não é verdade? E, assim sendo, a gente tem uma série de limitações na gestão do Estado que são inerentes ao país ser um capitalismo democrático periférico. Como dizia o Habermas, como diz o Habermas, tem um monte de propostas e maneiras de gestão que estão excluídas da existência, que não podem acontecer. De maneira que isso coloca para os movimentos da sociedade civil uma série de desafios. Primeiro desafio, nós estamos aqui, aí não se trata de ser esquerdista ou direitista, seja lá o que seja, mas nós estamos aqui para avaliar objetivamente aquilo que é possível, né? Tem gente que defende o seguinte, não, nós vamos estar aqui propondo o impossível, né? Nós vamos criticar todos os governos, nós vamos ser voluntaristas, nós vamos imaginar que nós vivemos numa sociedade não capitalista, então nós vamos querer exigir que aquilo que vai ser feito seja compatível com a sociedade que não é mais capitalista. Isso não é possível. Está para além das possibilidades do sistema em que a gente está, e se haveremos de fazer uma revolução, não será no movimento docente, será no partido político, será com articulação de outras forças para quem acha que isso é a ideia e a direção correta. Então, não nos compete, sendo um sindicato, sendo uma federação, estar trabalhando nisso, porque isso é impossível no contexto das limitações das nossas propostas passíveis de serem avançadas dentro da federação. A outra possibilidade, na outra ponta, é mesmo ser governista. É você, como dizem, às vezes, nos acusam de ser, que é profundamente falso, como qualquer um que tenha presenciado essa plenária deve ter concluído, né? É você servir como um reflexo daquilo que o governo quer. No meio dessas duas coisas, o que está? Está uma análise concreta de tudo que se avançou e de tudo que é preciso avançar. Agora, para isso é preciso que a gente não tenha ingenuidade, e aí alguns disseram que perderam um pouco aqui, né? Que a gente não tenha ingenuidade de achar que está tudo bem.
Porque há um discurso oficial que o governo faz e, olha, é muito para além de governo. Nós vivemos num país em que tem o executivo. Se as pessoas não entenderem isso, fica difícil. Você tem o executivo, você tem o legislativo e tem limitações todas. Mesmo que o executivo não refletisse um conjunto de forças que precisam ser compostas para que ele esteja lá, mesmo que não fosse assim, mesmo que o executivo quisesse fazer tudo aquilo que a gente está defendendo aqui, que tem que ser feito, tem um outro poder, que é o poder legislativo. Então, essas coisas que a gente está defendendo, mesmo que o Aloysio Mercadante, o Lula, Dilma, etc. e tal, fossem absolutamente a favor de taxar as grandes fortunas, de mudar a destinação de recursos, seja nos estados, nos municípios ou na União, de reimplementar a CPMF, etc. e tal, mesmo, ou taxar, ou colocar royalties sobre a iniciativa privada de exploração de recursos minerais, mesmo que o executivo quisesse isso não necessariamente seria possível e demandaria um enorme esforço de embate no Congresso Nacional, em que esses setores financeiros, esses setores industriais estão fortemente representados. Então, nós não temos que ter ingenuidade nenhuma, nem de ser contra o governo, nem de confundir o governo com o Estado ou com o Executivo. É muito mais complexo do que isso. Bom, o que a gente precisa enxergar? Aqui eu coloco a primeira fala minha, é claro que eu fiz uma fala até de provocação mesmo, né? Que é para a gente enxergar os limites daquilo que foi conseguido. Agora, vamos dizer a história, vamos completar um pouco a história. Na gestão anterior, de 1995 até 2002, o que aconteceu? A sociedade civil teve que se organizar, estamos falando de Plano Nacional de Educação, né? Muitos de vocês devem se recordar, a sociedade civil teve que se organizar para, em 1997, aprovar o que a gente chamou Plano Nacional de Educação da Sociedade Civil, né? E, a partir daí, fazer uma pressão extraordinária para que o governo implementasse a possibilidade de se aprovar um Plano Nacional de Educação, que aconteceu em 2001, que era absolutamente retraído, foi articulado pelo Fernando Henrique por pressão da sociedade civil, ele não queria sequer discutir essa pauta, né? Vocês que acompanharam sabem perfeitamente disso. Não queria discutir essa pauta. Ele foi obrigado a discutir a pauta em 2001. O próprio governo articulou a proposta de Plano Nacional de Educação, que acabou sendo melhorada pela sociedade civil, e quando ela chega ao Fernando Henrique Cardoso, o que ele faz? Ele veta itens fundamentais, como, por exemplo, o 7%, expansão do ensino, vetou a expansão do ensino superior para chegar a 20%, da população de 18 a 24 anos e um monte de itens, vetou na ponta. Então, o plano de governo que foi aprovado naquela época foi absolutamente muito mais distante do que aquele que a gente tem à época. Mais do que isso, né? Quem acompanhou o ensino superior sabe que o ensino superior sofreu uma retração muito forte na época do Fernando Henrique. A gente começou com 48 mil professores e acabou com 41 mil. E agora nós temos mais de 100. Então, tem diferenças de gestão do Estado capitalista democrático? Tem diferenças extraordinárias, né? A expansão do ensino superior através do RUNE, em relação ao quê? O PRAIF sempre foi a favor e criticamente por uma série de questões que eu não vou colocar aqui, a gente vai discutir isso mais para adiante, nesse encontro. Mas nós fomos absolutamente a favor do REUNE, enquanto outras... Porque o REUNE é a expansão do ensino superior público. Esse que o professor pode ministrar e que o aluno da periferia, o pessoal mais pobre, tem que usufruir, que é um ensino de qualidade. Então, nós fomos absolutamente a favor. E esse projeto, o Projeto REUNE, infelizmente um projeto e não uma política de Estado, ele foi implementado por este governo que passou. Então, tem diferenças absolutamente significativas entre uma situação e a outra, e a gente não tem que ofuscar com nenhum discurso essas diferenças, né? Eu não vou aqui estar declarando o meu voto, mas essas coisas são absolutamente patentes. Agora, o que nós temos que entender? Nós temos que entender o que está em curso é um embate que não é um embate com o governo necessariamente, porque o governo representa as forças da sociedade civil, as forças que defendem o ensino público e também as forças que defendem o ensino privado e que defendem dinheiro para o setor privatista. Então, nosso embate é mais amplo, nosso embate é numa correlação de forças com aquele conjunto de outras forças que, diferentemente de nós, que defendemos o ensino público de qualidade, acessível a todos, né? Com inclusão de todas as classes sociais, o nosso embate é com esses segmentos. E o que a gente disse aqui?
que houve embates que nós perdemos. Nós perdemos o embate na questão do petróleo, não conseguimos pautar, e entrando um pouco na questão do Joviniano aqui. Né? Joviniano pergunta, qual é a possibilidade real das propostas que você fez aí, que têm sido defendidas pelo Proinfo, que você fez aí? Propostas de tipo royalties sobre os recursos minerais. Qual é o nosso papel? Nosso papel é pautar isso. Aliás, isso já está no Congresso Nacional, isso está pautado no Congresso Nacional. Nosso papel é fazer com que essa pauta que está no Congresso Nacional venha para debate na sociedade civil, que todas essas entidades, que não são poucas, do Movimento Negro, Proinfes, CONTE, CNTE, representam milhões de trabalhadores e é gente que tem uma força real na sociedade. Nós precisamos pautar esse debate, por isso que nós estamos levantando aqui. Por que é que as empresas que exploram recursos minerais não podem dar uma parcela dos seus lucros para que essa parcela dos seus lucros vá para a área social, para a educação e para a saúde? Nós temos que exigir isso. Se vamos ter sucesso, não sei. Não sei se nós vamos ter sucesso, mas nós temos que exigir. Outra questão, a taxação das grandes fortunas está na Constituição. Por que diabo isso não anda no Congresso Nacional? Nós temos que pautar isso e temos que exigir que seja discutido. O formato não é dos projetos que estão lá, não é 5%, como está colocado sobre o patrimônio, não sei se é esse ou não, mas isso dá 0,3% do PIB, que é um implemento importante, uma complementação fundamental para a educação pública, para a saúde. Nós temos que pautar isso também. Né? A questão da CPMF. O que é a CPMF? A taxação do fluxo de recursos. Na Bolsa de Valores, o fluxo de recursos no ano de 2012, sabe quanto é que foi? 1,7 trilhões de reais. Trilhões de reais rodou no mercado financeiro da Bolsa. Isso é quase 40% do PIB. Quem é que ganha com essa? Não é o cidadão comum, aquele da periferia que precisa de educação de qualidade, precisa pôr seu filho numa creche que funcione. Não é esse cara que ganha. Quem ganha são os grandes especuladores. Então, por que é que nós não vamos taxar 1,7 trilhões que circulam lá e todos os outros recursos que circulam, porque pobre não tem sequer conta bancária. Né? Então, esse é um imposto que incide sobre os detentores do capital. Vamos polemizar, isso existe. É impossível? Não é impossível, existia antes, né? Sumiu, existia antes, por que não é impossível? Agora, vamos ganhar? Não sei. Depende da capacidade de mobilização da sociedade civil para isso. Não depende do governo, até porque o Lula está muito certo. Né? Não é o governo que vai fazer isso, somos nós que temos que exigir que esses recursos venham para onde devem ir. Né? E que o capital seja taxado numa gestão do Estado capitalista, periférico como é o nosso, de uma maneira menos cruel. Né? Com impostos recaindo mais sobre quem tem e menos sobre quem não tem. Então, é nosso papel exigir isso. Então, essa pauta que nós estamos trazendo aqui, se ela vai ser conseguida ou não, não sei. Mas para que o recurso da educação possam vir na quantidade que eles necessitam vir, nós temos que ter clareza que, apesar deste governo ter avançado infinitamente em relação a governos anteriores, e ser um governo em que é possível coisas que não eram possíveis nos governos anteriores, o que, por exemplo? O Fórum Nacional de Educação. Ou vocês acham que existia um Fórum Nacional de Educação no governo anterior a 2002? Não existia. Agora nós estamos discutindo se a gente consegue ou não consegue pautar as disputas principais no Fórum Nacional de Educação. Agora, para isso, ele tem que existir. Antes ele não existia, não tinha Fórum Nacional de Educação. Então, tem um espaço democrático que foi construído e está à nossa disposição, que nós temos que explorar no limite das possibilidades das correlações de forças que existem. Mas temos que entender também que esse espaço democrático não existia antes. Então, é importante uma visão crítica, muito crítica a respeito do que está acontecendo, sem perder de vista a história, o longo curso da história. Então, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo aqui que esse discurso ufanista de que tudo está resolvido, que o petróleo já está nas nossas mãos, que a educação vai de vento em popa. Esse discurso ufanista, né, que alguns podem fazer, até por razões que a gente entende no momento pré-eleitoral, esse precisa ser colocado em perspectiva. E que nós não somos nem governistas, nem não governistas, que a gente entende os avanços que foram feitos, mas tem que entender também os muitos avanços que precisam ser feitos, e precisamos entender também qual é o conjunto de desafios que são com forças poderosíssimas, e que não tem a ver com o governo executivo e que não tem a ver com o legislativo, tem a ver com a própria construção da sociedade civil e com as forças que estão em embate. E a gente tem que entender isso, o papel da sociedade civil, o nosso, do Proinfo, é fundamental.
fundamental e pode ser muito importante na organização dessas forças da sociedade civil, por exemplo, no Fórum Nacional de Educação, em que a gente tem o leque que se viu aqui na mesa, boa parte das entidades que estavam aqui tem presença no fórum. E nós, se tivermos uma ação conjunta, como estamos tendo e como estamos organizando na plenária, que vai acontecer no dia 19 e 20, podemos entrar no Fórum Nacional de Educação e nesse debate na sociedade civil com muita força, com força suficiente, não sei se para ganhar, mas pelo menos de pautar esse debate e maximizar as possibilidades de que ele seja apoiado por uns segmentos importantes que, como vários disseram aqui, as pessoas não sabem do que está acontecendo. A sociedade não sabe, o grau de ignorância é imenso e não é culpa delas. É porque isso não é difundido e não é verbalizado, não é explicado devidamente. Então, se a gente faz o papel de explicar o que está acontecendo, de mostrar para as pessoas o tanto que se ganhou, mas o tanto que falta ainda, quem sabe as pessoas se conscientizem, as próprias organizações da sociedade civil se organizem para avançar muito mais do que a gente avançou até hoje. E por isso é que é preciso saber o conjunto de limitações e dificuldades que a gente ainda tem. Agora, por que nós conseguimos avançar, por exemplo, na educação superior? Que foi um avanço extraordinário, todos que estão aqui sabem disso, né? Como é que o ensino superior, os gastos do ensino superior passaram de 10 bilhões, alguns anos atrás, para 20, foram 10 bilhões a mais. 10 bilhões. Agora, 10 bilhões é algo que cabe sem enfrentamento do grande capital. 250 bilhões não cabe. Então, o nosso, que é o que precisa de ampliar nos 5% do PIB. Então, a gente tem que ter dimensões disso. Tem coisas que, dentro desse capitalismo periférico que a gente vive, são mais fáceis de obter, muito difíceis num governo que trava essas conquistas, como foram os governos de 1995 até 2002, mas é possível avançar. Agora, esse avanço ele chega em algumas limitações, né? E a gente tem que entender a dimensão delas e o grau do esforço que a gente tem que fazer e a articulação que a gente tem que ter para superar esses outros desafios. Por exemplo, uma das questões centrais é conseguir pautar todas as questões e conseguir contar para a sociedade civil o que elas significam para a educação e para a saúde dos seus filhos. Então, infelizmente, algumas questões eu não tenho conhecimento suficiente, viu, Moacir? Eu não conheço o Pacto Nacional do Ensino Médio suficiente para te dar uma resposta. Se alguém aqui puder fazer, legal, mas eu não saberia te dizer. Não, tá? Agora, depois eu passo para a Gilca aqui, que ela pode dar, eu infelizmente não sei, mas eu passo para ela. Só como último minuto aqui de fala, nesse programa de expansão das matrículas que está posto no PNE, hoje a relação público-privada é assim, lá no início, na creche, é mais ou menos 2 para 1, 2 para o público, 1 para o privado. Na pré-escolinha, é de 3 para 1, e depois vai subindo até 6 a 7 para 1 no ensino médio e ensino básico. Então, o nosso grande desafio, que ficou em aberto aqui, e é bom que a gente repita isso, é que não está dito em como essa expansão vai se dar. Por exemplo, os 20% da creche para chegar a 50%, embora seja 2 para o público e 1 para o privado, se a gente não abrir o olho, pode ter algum tipo de programa que faça que a expansão toda se dê via transferência para a iniciativa privada. Isso não é bom por quê? Não é bom, não é uma questão ideológica nem de esquerda ou direita. É outra questão. É porque a expansão da creche via aumentar as vagas para a meninada, para as criancinhas de até 3 anos, via iniciativa privada, ela pode ser feita pela iniciativa privada com muito má qualidade. Se a gente não colocar, como o Beira defende aqui, não exigir que essas concessões obedeçam a determinados critérios, né? Os critérios que interessam para a população em geral e não interessam para o grande capital, porque é muito mais fácil expandir via iniciativa privada, que é mais barato. Tem que entender isso, é mais rápido e mais barato. Então, do ponto de vista de governos, mesmo governos do campo democrático popular, fica mais fácil dizer, nós satisfizemos as demandas da sociedade civil, ampliando a iniciativa, eram 20%, aí você vem com números, eram 20% de vaga na creche, agora são 40%, e isso é uma maravilha. Isso é pouco.
Porque de 20 para 40 é uma maravilha, Agora, se os 20% que vieram a mais têm qualidade péssima, induziram a professores que estejam lá na creche com péssimos salários e, portanto, não vai ser prioridade do cidadão ser professor da creche ou da cidadã ser professora da creche com os baixos salários que tem, se foi feito dessa forma é uma coisa, se for feito de outra forma, através de uma creche pública de qualidade, é diferente. Então, não é que nós não temos que confundir o tático com o estratégico, viu, Mitz? Tática é uma coisa, estratégica é outra. É claro que é importante, do ponto de vista do cidadão lá da periferia, ter acesso a essas coisas todas. Nós temos que ter clareza disso. Agora, isso tem que ser pontual. Por isso que a gente não quer, por exemplo, cotas para sempre. Nós não queremos cotas para sempre. A gente quer que chegue o ano em que cotas não vão ser mais necessárias. A gente vai querer que chegue o ano em que esse ensino de má qualidade não seja preciso. Agora, a gente não tem que se confundir entre o tático e o estratégico. O que a gente tem que ter clareza do objetivo estratégico mais geral e clareza daquilo que a gente vai defender, que vai chegar aos objetivos estratégicos, sem perder de vista a árvore pela floresta no curto prazo. Então, são coisas diferentes, que têm que ser combinadas, né? Agora, para encerrar isso, é fundamental que a gente veja a diferença entre aquilo que foi feito no passado e consiga entender também aquilo que falta fazer. Porque se a gente não entender o que falta fazer e quais são os enfrentamentos que são necessários, a gente não vai conseguir avançar. É o próximo, tá? Obrigado. O próximo é o Flávio Lírio. Flávio Lírio, só tem mais dois. Flávio Lírio e o Remy, tá? Eu sei que os estômagos estão roncando. Bom, tentar ser breve por causa do almoço, né? Começando pelo final da fala do Gil, nós discutimos isso desde o ano passado, quando nós falamos sobre a aprovação da expansão, né, da obrigatoriedade, né, até 2016, para 4 anos de idade, né? E que isso, nós teríamos um impacto, e aí a gente até conversou com o Gil, de como que estava sendo pensado, principalmente na questão das estruturas, que nós sabemos que tem municípios de Roraima, por exemplo, que não tem uma creche construída, um equipamento público. Então, não é só professor, né? Vai precisar de toda a construção, de todo equipamento público, para poder atender a esses alunos. Né? E lá vários municípios já fizeram né, as suas propostas de expansão e construção de creches para poder atender, né, a essa demanda, já se articularam com o governo federal nesse sentido. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, que nós, diferente de outros organismos aí, que gostam de aparelhar, né, os sindicatos e as estruturas a partidos políticos, não é esse o nosso propósito, apesar de acusarem, como outros já disseram aí, que somos governistas. Mas, como cidadão, e aí muitas pessoas já colocaram isso aqui, eu não posso deixar, né, de fazer referência aos avanços que nós tivemos na última década com o governo, com esse governo, em relação ao governo passado. E não podemos ser inertes nesse processo eleitoral, vendo a disputa acirrada que está colocada para esse momento, e deixar que o PSDB retome o poder, e o que está ruim vai ficar muito pior. Tá? Então, não somos ingênuos e bobos, né, de que nós temos que arregaçar, sim, as nossas mangas, né, e fazer com que esse projeto, né, continue. Porque é um projeto que está em disputa, é óbvio, desde que o Lula ganhou, a gente sabia, né, que ele teve que tirar a roupa de operário e vestir a roupa e passar a ser engomadinho. Nós mesmos, dentro da universidade, continuamos, muitos de nós,
com um discurso elitista. Porque até meados da década passada, a universidade era para formar a elite. Quando nós começamos a discutir as cotas, e muitos de nós sabemos nas nossas universidades, como o Gil disse, não é para sempre, mas muitos de nós são contra, inclusive, o que está estabelecido de cota, e diz que, inclusive, a cota é uma forma de piorar a qualidade do ensino, e usa um discurso raso, um discurso elitista, para poder dizer que o filho do pobre, né, não pode ter, da escola pública, não pode, né, ter o direito de fazer medicina, porque ele não vai conseguir intelectualmente acompanhar, e outros cursos, que era só destinado às elites, porque tinha condições de estudar em escola privada, fazer o cursinho ainda, para depois passar e entrar na universidade. E, mesmo anterior às cotas, quando o filho do pobre tinha condições de chegar à universidade, o máximo que ele conseguia chegar era nas áreas de humanas, que era onde a elite não queria. Eu fiz ciências sociais, né? Porque eu não conseguia passar em direito, eu não conseguia passar em outros cursos, né? Porque, né, tinha estudado em escola pública e não tinha as condições para disputar naquele momento com aqueles que, obviamente, tinham, né, uma melhor preparação do que eu. Da minha turma de ensino médio, nós temos 3 ou 4 que conseguiram chegar à universidade e salve que foi muito, e conseguimos chegar né, à pós-graduação e ao doutorado. Que foi uma revolução para a nossa geração, né, e aí o pessoal começou a pensar na possibilidade de entrar na universidade, de estudar, enfim, e tal. Não sei. Então, assim, é uma mudança, nós estamos num processo de mudança de cultura, de perfil de aluno na universidade, né, a partir da instituição, principalmente das cotas. Então, esse governo é um governo em disputa, e nós, como, né, entidade sindical, nós temos que fazer o nosso papel, que é de órgão fiscalizador, de órgão propositivo, de órgão reivindicatório, assim como os outros fazem, o setor econômico vai fazer. Acho que, como não fizemos a CONAI antes do processo eleitoral, para poder tirar um documento para os presidenciáveis, exigindo o que nós esperamos para a educação pública, né, para a educação em geral, e principalmente para a educação pública, essa ideia do documento, né, de fazer uma carta compromisso com as outras entidades, né, do campo popular democrático, e apresentar a todos os presidenciáveis, né, com questões, inclusive, que foram discutidas nas conferências, né, estaduais, para a CONAI, e que depois a gente pode até perder na CONAI, dependendo da correlação de forças, mas que esse documento eu acho que é importante, de reivindicação do setor da educação. Bom, temos também que organizar, sim, o nosso processo de intervenção na CONAI, em conjunto com as demais entidades, como foi falado aqui. Nós discutimos, o ano passado, né, as proposições principais de cada caderno de texto, algumas proposições conjuntas com outras entidades, acho que nós temos que retomar isso, e definir o que a gente conseguiu aprovar nas conferências estaduais, que foi para o caderno nacional, e, depois que fizermos esse balanço, voltarmos para os nossos estados e tentar fazer, eu acho que aí, reuniões com os delegados estaduais, para poder discutir essas propostas, né, já socializando isso e tentando fazer com que
os nossos delegados estaduais cheguem à CONAI, né, mais conhecedores daquilo que nós estamos propondo como questões primordiais para a educação. Então, acho que a gente tem que fazer essa tarefa urgente, fazer esse balanço, ver em cada um dos eixos quais são as ações prioritárias, o que foi aprovado, o que foi para o caderno, e fazer as articulações nos estados, porque o nosso fórum, depois que disse que não ia ter mais a CONAI, né, que só em novembro a gente nunca mais se reuniu, o pessoal não chamou mais reunião do fórum. Então, eu acho que a gente tem que voltar a provocar o fórum estadual, fazer essa reunião, chamar os delegados que foram eleitos nas conferências, fazer plenária e discutir os eixos até a CONAI, preparando os nossos delegados para poder chegar na CONAI de forma mais informados acerca das nossas propostas. Bom, disputar com o mercado. Então, a disputa ela tem que ser também por dentro do governo, né? Com as ações prioritárias que nós acreditamos ser para o setor da educação. E, obviamente, ir além dessa articulação com outros movimentos e com outras políticas, porque a nossa qualidade de vida, né, a qualidade de vida da população, ela tem que estar articulada com... Sim, já deu meu tempo, já? Meu Deus, falaram eu ouvi gente falando 20 minutos. Eu vou concluir, mas tudo bem. É o almoço, né? Tá, tudo bem. Não, então, vou encerrar. Muito obrigado. Bom, o último é o Remy. Depois a gente rapidamente eu vou apresentar em bloco as principais propostas, que eu acho que são consensuais, e aí a gente termina, tá bom? É rapidinho. Bom, é difícil falar agora aqui, mas... Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer minhas palavras do Eduardo, e em certo momento aqui das intervenções, eu estava achando que nós tínhamos que fechar a conta no hotel aqui e se transferir lá para o Rio, para o evento da Sininho lá, né, que vai começar agora amanhã à noite. Então, porque já estava achando que estava no lugar errado aqui já. E, bom, outra questão, eu acho que nunca esteve aqui em discussão, e até que gostaria de reiterar isso, a saída do PROIFES do Fórum Nacional de Educação. Muitas falas foram nessa direção, até porque o documento orientador que os nossos delegados foram para as conferências estaduais foi no sentido, juntamente com as demais entidades, de transformar o Fórum Nacional de Educação de Estado, né? Não de governo. E nós temos que perseguir essa orientação. Se hoje nós, num processo que o Ministério da Educação, a Secretaria Executiva junto, tem tido uma preponderância muito na agenda, vamos interferir nesse processo. E aí eu queria chamar que o que nós estamos vivendo no âmbito da construção das políticas públicas é extremamente inovador. E gostaria de aqui, inclusive, destacar, né, como encaminhamento, que nós precisamos apoiar, né, e defender o decreto 8.243 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social. Esse decreto estabeleceu critérios, né, muito bem definidos para a participação da sociedade na construção das políticas públicas e estabeleceu quais são as instâncias de discussão das políticas, como o Conselho de Políticas Públicas, a Comissão de Políticas Públicas, as conferências nacionais, as mesas de diálogo, os fóruns de conselhos. Nós estamos mudando a forma do Estado fazer política, né? Nós sempre tivemos as políticas estatais, quer dizer, como uma política como dádiva, né? Esse decreto, que inclusive tem sido objeto dessa reação, capitaneada pelo Agripino Maia, lá do Rio Grande do Norte, anular esse decreto. Porque eles não querem, a direita não quer a participação da
sociedade na discussão das políticas, né? Então, antes nós temos que abandonar esses espaços que nós hoje estamos presentes, somos reconhecidos, angariamos respeito, nós temos que fortalecer cada vez mais a nossa participação, né? E aí, nessa direção também, nós temos que utilizar esse espaço para reivindicar que o governo mude as suas orientações das suas políticas. E aí eu quero chegar no Pronatec, né? Quem não sabe, eu sou um pesquisador da área de educação profissional e tecnológica. Já orientei 10 dissertações, no mínimo 10, sobre Proeja, mais umas tantas sobre institutos federais. Né? Tenho várias discordâncias aqui com os companheiros dos institutos federais. Mas, primeiro tem que entender qual é a lógica que está por trás da criação do Pronatec, né? A lógica de criação do Pronatec passa por uma questão política de esvaziamento do Ministério do Trabalho, de retirar os recursos da formação profissional que estavam sob a alçada das ONGs, das centrais sindicais, e passar sobre a órbita do Estado. Então, esse foi um aspecto fundamental, melhorou a qualidade. Tudo bem, né? É curso de 160 horas, mas antes era menos que isso, né? E outra coisa, outra questão que nós precisamos intervir aí. Vejam vocês, o Pronatec criou um conselho deliberativo de formação e qualificação profissional, que é, na sua essência, o mesmo conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Só que esse conselho do FAT, estava lá a sociedade civil, estava lá as centrais sindicais. Nesse conselho só estão os membros do Estado. Nós temos que reivindicar, via o Fórum Nacional de Educação e outras coisas, que a sociedade civil, né, esteja presente nesse conselho para definir as políticas do Pronatec. E é aí que nós começamos a mudar o Pronatec. E o Pronatec, eu digo mais uma vez, para os institutos federais é um mal necessário. Quem foi o aluno tradicional das escolas técnicas, dos Cefetes? Não foram os trabalhadores. Não foram, me desculpe, né? O Pronatec, PIBIC, os pactos, têm aproximado, né, a universidade de quem precisa, né, daqueles que sempre foram alijados desse processo. Então, por que 85% das vagas do Pronatec estão no Sistema S? Porque os institutos federais não querem fazer. O Sistema S vai fazer. Né? Por que não tem Proeja? Porque os institutos federais não querem fazer. Não me diga, não vou entrar aqui em discussão. O Proeja tem tido uma enorme reação no âmbito dos institutos federais. Não querem entender esse pessoal, esse público que chega dos institutos federais. E chega por onde? Por qual é a porta de entrada do Bolsa Formação. E onde é que se vai? Lá para o, né? Então, nós precisamos fazer essa autocrítica também, em que pese todos os referenciais que nós tenhamos. Os companheiros do Norte, inclusive, desenvolveram reflexões sobre o Proeja, mas essa é a realidade. Enfim,
Uma outra questão que foi mencionada, acho que pelo Flávio Lírio aqui, é de que é muito importante também, é que haja reunião de delegados preparando para a CONAI 2014, inclusive para um eventual redirecionamento daquilo que vai ser discutido lá, que não pode ser igual, mas que a gente faça reuniões de delegados, que não fizemos nenhuma até agora, não para isso, mas que faça. Tá? Mais 3 questões que estão no caderno, que ficaram consensuais aqui também, de que a gente reforce o Fórum Nacional de Educação como fórum de Estado e não de governo, especificamente propondo que o PROIFES atue para que o modelo de funcionamento do Fórum Nacional de Educação contemple uma autonomia política, organizativa, financeira, etc. e tal. Essa foi a formulação que foi construída, no entender da mesa, consensualmente. Além disso, há mais 2 pontos, que o encontro referente à plenária de educação, essa que vai ser dia 19 e 20, inclusive que participe dela, que as pessoas, que as entidades participantes mandem delegados para a plenária. E, por último, que nós procuremos intervir na reformulação da CONAI 2014, no sentido de que ela reflita aquilo que deve ser efetivamente discutido lá, que não é o que estava pautado antes, mas sim a questão da implementação do PNE com suas múltiplas expressões. Né? Então, são esses 6 pontos que eu percebi como consensuais. Não, o outro vai ser... Repete, Remi, por favor. Peraí, eu anotei. Efetivação da Política Nacional de Participação Social, o decreto 8.243. Mas qual seria a posição do PROIFES em relação a isso? Apoiar. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Eu posso pedir... Reivindicar sempre o conselho. Da Pronatec. Posso só pedir que vocês... Eu acho que isso também é consensual. Só peço para você e o Bira, vocês dois, encaminhem essas 2 propostas à mesa também, que acho que são consensuais. Então, mediante isso tudo, são 8 propostas que eu sugiro que a gente vote em bloco. Pode ser? Como? Não, tá incluído. Foi a primeira que eu falei. Não, foi a primeira que eu falei, foi a sua proposta. Discuta critérios para repasse dos recursos públicos, seja para o ProUni ou para qualquer outro, segmentos privados. Tá? Podemos votar essas 8 em bloco? Pode ser? Pode ser. Então, por favor, aqueles... Tem algo errado? Tá. O encaminhamento da proposta do documento público das diretrizes de implementação do PNE. Documento público com as diretrizes... Que é aquele documento para eu poder levar ao CONAI, né? Documento PROIFES. Isso acho que está contemplado nas coisas que eu falei, né? Acho que está, né? Podemos votar em bloco, pessoal? Então, os delegados que são a favor, por favor, se manifestem. Os delegados que são contrários, por favor, se manifestem. Não há nenhum contrário. Os delegados que se abstêm, se manifestem. Não há nenhum, foi tudo aprovado por unanimidade. Só tem um último ponto que nós temos que votar, que é a proposta... Pois não. Quer falar? O 7º ponto com relação a esse decreto de retira ou não retira, eu não voto a favor dele, em razão de que eu penso que deve ser fruto de um resultado de uma discussão que pode ser até encaminhada dentro do fórum. Tá. Então, eu peço que a relatoria aqui anote que o 7º ponto não é unanimidade, tem um voto contrário. Tá? Bom, esse que o Remy mencionou, tá? Que vai encaminhar depois à mesa. Isso, questão do decreto. Por último, há uma proposta do Remy aqui, que ele apresentou rapidamente, de antecipação da plenária de carreira para hoje à tarde. Então, não há espaço para discussões, eu vou só pedir que o plenário se manifeste contra ou a favor. Pode ser, Remy, assim?
dado que o almoço urge, né? Então, por favor, os delegados que são a favor da antecipação da plenária se manifestem. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Inverter para hoje. Aqueles que são contrários, por favor. 1, 2, 3. Aqueles que se abstêm. 2 abstenções, portanto, está transferido para hoje à tarde, tá bom? Obrigado, pessoal.